Olá, galerinha. Olá, vocês estão bem? Vamos começar aí nossa aula. Na verdade, uma explicação sobre a nossa atividade do dia 25, tá? Como vocês veem aí, como dá para vocês verem a data, dia 25. Então, primeiro a gente vai ter a nossa explicação aí da nossa atividade, tá certo? A gente vai ter umas aulas com mais contato, propriamente, né? A gente vai tentar fazer uma live na próxima semana, tá bom? Para que a gente tire as dúvidas, para que a gente converse tudo ao mesmo tempo, no mesmo grupo, tirando dúvidas, explicando os nossos assuntos, tá legal? Bom, você tem nas suas mãos aí, você tem a apostila em suas mãos e tem a sua atividade, tá bom? Pega a sua atividade para dar uma olhadinha e para responder as questões. Tá legal? Você tem aí, leia com atenção o texto, depois responda as questões interpretativas propostas. Tá legal? Então acompanhe comigo aí passo a passo, a explicação rapidinha aí do seu assunto. Acompanhe comigo aí, por favor. Depois de ler o seu texto, claro que o texto ele é todo interpretativo, não é? Todo interpretativo. Por isso que eu falo sempre, é muito importante vocês lerem o texto não apenas uma vez, mas ler duas, três vezes para entender bem o texto, tá certo? Então veja aí que depois de ler o seu texto, você tem a primeira questão. E eu ressalto, que é muito importante, também a gente tem um dicionário em casa, tá? Bem importante ter um dicionário, para que a gente pesquise as palavras das quais a gente não conhece, tá legal? Então veja aí, as características que a gente já comentou sobre isso em sala de aula. Então veja aí, o texto acima é uma biografia, uma entrevista ou uma reportagem. Como se estrutura uma biografia? Qual é a estrutura de uma entrevista e qual é uma estrutura de uma reportagem? Tá? Bem importante a gente saber disso aí. Mas como a gente já viu, basicamente a questão que é correta, claro que você vai saber muito bem aí, tá fácil para você, tá bom? Qualquer coisa aí, dá uma pesquisada para tirar a dúvida, tá legal? Segunda questão, identifica o segmento que apresenta Daiane dos Santos, o segmento que apresenta Daiane dos Santos. Então veja aí que você tem três opções logo abaixo, tá legal? E qual desses segmentos aí vai apresentar a ginasta para nós? Então veja aí, leia com cuidado, leia passo a passo aí, que tá simples, muito fácil aí de ser respondido, tá bom? Seguiu aí, respondendo a questão, passamos aí para a terceira questão, fácil, muito fácil, terceira questão. Na oração, Daiane sempre foi muito atlética. O vocábulo grifado, muito. Lembra aí? Olha a minha intensidade. Aquele, aquele advérbio de intensidade. Né? Então veja aí comigo. Define uma característica de Daiane dos Santos. Intensifica uma característica de Daiane dos Santos. Complementa uma característica de Daiane dos Santos. Tá? Então veja aí, marque a questão correta. A quarta questão, na parte ela foi descoberta pela professora Cleusa de Paula. O pronome ela, veja aí, ó, pronome ela retoma. E aí quando eu utilizo esse pronome ela, eu só uso esse pronome, não somente este pronome que a gente tem aí nesse momento, tá? Neste momento. Mas ela, ele, aquele, eu só utilizo pronomes desse tipo para fazer referência a algo que já foi visto antes ou algo que foi falado antes, tá legal? Então isso é uma retomada. Quando eu utilizo esses pronomes é porque eu estou retomando algo que foi visto ou dito, tá certo? Então veja aí, quando eu utilizo esse pronome ela, eu estou fazendo referência a quem, tá bom? Então veja aí. Quinta questão. Acompanhando comigo aí a quinta questão. Simples demais. Segundo o texto,
Daiane dos Santos conquistou aos 16 anos medalhas. Fácil, né? Você leu bem o texto aí? Fácil. Muito simples. Muito simples mesmo, tá? Em que jogos aí ela ganhou medalha? Sexta questão. Em Daiane já tinha 11 anos, bem mais velha do que a maioria das ginastas iniciantes, mas compensou a idade com muita garra. O termo mas e não mais é mas introduz um fato. Qual é o fato que ele introduz? Tá legal? A gente chegou a comentar isso em sala de aula muito bem, como se usa o mais e o mas, tá? Que infelizmente no dia a dia as pessoas trocam muito essas duas palavras. E é até comum, é muito comum, muito galerinha. Vocês têm, tenho a certeza do que eu estou falando. São muitas as pessoas que, quando vai escrever ah, nas redes sociais, no WhatsApp, troca muito isso aí, troca muito mais por mas, tá? Troca muito. Mais, claro, que é para adição, para adicionar, não é? E o mas vem aí com o valor de contrariedade, tá certo? Bom, então veja aí a questão 6, tá bom? Bora para a questão 7 agora, rapidinho. No trecho, tornou-se a primeira atleta brasileira. O numeral indica uma colocação da atleta brasileira. Daiane dos Santos. Galerinha, eu tô dando pausa assim, não é por nada, porque a gente não tratou propriamente de numeral, tá bom? Ser bem sério para vocês, a gente não chegou a falar de numeral ainda na sala de aula, tá certo? Mas basicamente é o seguinte: para isso aqui, numeral propriamente será nesse caso aqui que a gente tá vendo, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, que está se referindo à colocação da atleta, tá certo? Então, analise bem aí, porque certamente em matemática vocês veem muito bem, né? O número propriamente, quando a gente vai escrever o número a gente vai chamar ele de cardinal, né? A gente chama ele aí de cardinal, tá bom? Mas aí veja, analise bem essas questões da sétima aí, dessa sétima questão. Analise bem aí para assinalar, tá bom? Então, vou ler mais uma vez. No trecho, tornou-se a primeira atleta brasileira. O numeral indica uma colocação da atleta brasileira Daiane dos Santos. Por isso, esse numeral classifica-se como ordinal, ou seja, ela chegou numa determinada ordem, é cardinal ou é multiplicativo. Acredito que em nenhum momento em sala de aula a gente falou de multiplicativo em interpretação textual, não foi? Em nenhum momento, tá certo? Bom, vamos lá para a oitava questão. E aí nós temos, no período hoje em dia, veja que está grifado, ela é empresária e participa de vários projetos que divulgam o esporte. A expressão sublinhada indica uma circunstância de hoje em dia. Veja que a palavra é hoje em dia. Então, circunstância de quê, gente? De lugar, de modo ou de tempo. Veja aí que é hoje em dia, tá certo? Bom, a atividade está simples, está fácil, muito fácil mesmo. Então respondam aí, segunda-feira, se Deus quiser, a gente vai tirar nossas dúvidas, tá bom? Quero ver as atividades de vocês. Mandem as atividades depois que vocês fizerem. Segunda-feira estaremos aí. Estaremos aí, como posso dizer, com vocês das 7h30 às 11h30, tá bom? Claro que online, né? Claro que online, para tirar as dúvidas de vocês e responder as questões junto aí, tá bom? Então tchau para vocês, tchau, até mais, até o próximo vídeo.